Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui está a nossa ementa do curso, né? História da Educação, é uma disciplina importante, né? Através da história da educação que nós vamos entender como funciona a educação de fato, como ela surgiu, quando ela surgiu, quais os objetivos da educação, as finalidades, a quem mais é servido com a educação. Então, mais ou menos isso aqui, entendendo que a nossa educação ela é regida, né, atualmente por lei. Nós temos aí a LDB, que rege a nossa educação, e a nossa metodologia de ensino ela se dará da seguinte forma. Primeiro, nós iremos ter, pelo menos inicialmente, né, o ensino remoto, que é através desse sistema que nós estamos tendo, né? Nós estamos usando aí a plataforma AVA, e através dessa plataforma a gente consegue postar, né, os nossos conteúdos, as nossas avaliações. Lembrando também que a nossa frequência se dá na plataforma sempre que você faz a atividade, também a sua frequência é pontuada. Lá também conta o tempo que você teve pesquisando. Além disso, a nossa avaliação ela se dará em 3 fases, né? A primeira fase é cada atividade que é posta durante a semana. Então, semanalmente nós temos uma atividade. E essa atividade, ao você responder ela, então você é avaliado, ela conta ponto. No final de todas essas atividades semanais, elas valem 10 pontos. Depois nós teremos uma avaliação bimestral, que também vale 10. E teremos uma avaliação semestral, que é um trabalho final, que também vale 10. Então 10, 10, 10, 3. Ou melhor, 30 dividido por 3 vai ser a tua média. Então é de fundamental importância que você faça essas atividades semanalmente. Outro ponto que eu quero aqui destacar é que vocês estão tendo o privilégio de fazer um curso numa instituição superior. E, além disso, dessa instituição ser superior, você está numa instituição federal. Então, é incomparável um diploma de uma universidade, de um instituto federal, com qualquer outra no Brasil sendo particular. Então, não tem como você comparar. Então, vale a pena você persistir, fazer os trabalhos corretamente. Tá? Você se esforçando, apesar de não serem disciplinas fáceis, né, como química, matemática, são disciplinas das áreas de exata, mas tem como você conseguir, porque quando um homem consegue fazer uma coisa, o outro também pode. Então, muitas pessoas passam, só depende de você não desistir, avançar, tá? Então também não é tão fácil estudar dessa forma, né, como nós estamos, que é chamado de o estudo remoto, mas é fundamental que você continue, que você persista. Então, o nosso assunto, nós vamos ver aqui sobre a história da educação, vamos ver aqui alguns conceitos gerais, lembrando que a nossa história ela é dividida em 5 períodos. O primeiro período é a pré-história. Nesse período é chamado de pré, quer dizer, antes da história, porque a história ela passou a ser contada a partir do momento que o homem ele descobriu a escrita, né? Usou a escrita, passou a usar esses códigos, passou a codificar a nossa língua, né? Colocando lá e escrevendo aquilo que a gente falava. Porém, por que o homem não tinha a escrita no período da pré-história, que a gente não sabe bem a quantidade de anos que foi esse período? Tem 2 versões, né? A primeira versão é chamada de teoria da evolução, que na pré-história o homem ele era um homem das cavernas, um homem rude, um homem bruto, um homem que não sabia bem manusear as coisas, tá? Um homem nada inteligente. Então por isso ele não tinha escrita. Já a outra versão, que é chamada de criacionismo,
o homem ele veio perfeito da mão de Deus e caiu, né? Pecou, mas mesmo assim ele era bem intelectual, porque ele não perdeu esses dotes que ele já tinha. Então o que acontece? Ele não tinha a escrita porque ele não tinha necessidade. Como ele tinha saído perfeito, ele tinha uma mentalidade, uma mente fotográfica, gravava bem as coisas, memorizava bem, raciocinava bem. Então não tinha necessidade de escrita. A escrita, ela se deu porque o homem ele foi caindo cada vez mais, perdendo a capacidade de raciocínio, a capacidade de armazenação, de gravar na memória. E por isso foi necessário inventar a escrita como uma forma de registrar melhor aí os fatos, tá? Muito bem, então a pré-história, depois da Idade Antiga, foi um período em que o homem ele era um período escravista, né? Nós temos algumas civilizações desse período, como o Antigo Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. A Roma foi a última civilização da Idade Antiga. Depois tivemos a Idade Média. Nesse período a Igreja Católica ela dominou todo o mundo, tá? E impôs aí as suas normas, né? O seu domínio. E depois temos a Idade Moderna, a partir de 1453, em que o homem agora começa a entrar no novo ritmo econômico, né? Que foi o capitalismo. E depois de 1798, que foi a Revolução Francesa, nós estamos na Idade Contemporânea, que vai até os nossos dias atuais. E a educação, nesse contexto, como que surgiu? A educação, ela sempre existiu desde que existiu os homens, tá? Então a educação surgiu com a origem dos homens. E com o passar do tempo, ela foi sofrendo algumas alterações, né? Da pré-história até a Idade Contemporânea, ela foi sofrendo alterações. Vamos entender que há apenas uma diferença, né, principal entre os homens e os animais. Tem várias diferenças, mas uma é a principal. É que o homem, ele faz uso da natureza, ou seja, ele transforma a natureza. Nós estamos aqui usando tecnologias. Isso aqui tudo era coisa da natureza. Era a borracha, né, que está aí cobrindo, né, os smartphones, as câmeras. Então, os plásticos, eles vieram do petróleo. Aí no celular de vocês tem cobre, tem metal, até ouro tem, sabe? Então tudo isso aí o homem transformou e fez os componentes químicos. Lá em cima tem um satélite que está enviando essas mensagens, tá? Então tudo isso aí foi uma espécie de transformação que o homem fez na natureza. Já os animais não. Os animais eles não fazem uso de ferramenta por mínima que seja. Ele não consegue transformar a natureza, tá? Ele simplesmente se adapta, tá? Essa é a diferença. Mas para a humanidade, para sobreviver, o trabalho é fundamental. E a educação primitiva, o aprendizado, ele se dava a partir do trabalho de transformação da natureza. Então o pai ensinava os filhos, né, a como manusear, a fazer suas armas, a fazer suas moradias, as vestimentas, né? Os pais ensinavam e aprendiam também, de certa forma, na tribo. E as primeiras civilizações, os primeiros povos, eles viviam o que a gente pode chamar de comunismo primitivo, né? Só lembrando que comunismo não é bem o conceito que a gente tem hoje nas fake news. O pessoal divulga. Então ninguém não sabe nem o que é comunismo, está espalhando um monte de bobagem. Tudo que vai contra algumas ideias já chama de comunista, mas isso não é bem o conceito do termo. Comunismo, na verdade, é o chamado, vem de origem do modo primitivo de produção, ou seja, das comunidades primitivas. Tudo era comum. Ainda hoje você observa numa aldeia indígena, ou lá numa Austrália, os aborígenes, ou na África, lá os homens que vivem em tribos, eles continuam dessa forma. Eles vão caçar, a caça divide entre todos, eles vão pescar, os peixes são divididos entre todos. E o que eles produzem, né, na agricultura, o que coletam, também
são divididos entre todos. Tá? Então, no modo antigo não existia pobres nem ricos, todos eram iguais, a terra não tinha cerca. Tá? Então, a educação existia dessa forma, por meio do trabalho, mas não existia escola. Então, na pré-história, não existia escola. Então, quando é que surge a escola? Qual a finalidade dela? Então, a escola, ela começa a surgir a partir do modo escravista, ou seja, a partir da Idade Antiga, quando o homem passou a ter o excedente de produção, ou seja, passou a produzir em excesso e alguns ficaram com aquela sobra. Produziu ali muitos animais, né, na agropecuária. Então, alguns se apropriaram desses animais. E quando se apropriaram, eles passaram a falar, essa terra é minha, esses animais são meus. E começou a escravizar os outros para poder manter aquelas grandes propriedades que eles tinham. Então surgiu o modo escravista. E como foi no modo escravista que surgiu as escolas, né? Ou seja, os proprietários, eles passaram a viver do trabalho dos outros. Lembra que antes tudo era igual, ninguém era rico nem pobre, ninguém escravizava, ninguém explorava o outro. Agora a situação muda. Então eles passam a viver do trabalho dos outros. Então a educação estava relacionada ao trabalho, agora muda. Surge aí um grupo que não trabalha. Então esse grupo que não trabalha, ele começa a instituir a escola. E nessa escola aprende a ter as artes, principalmente a arte da guerra, a escrita. E esse grupo é chamado, em grego, por exemplo, escol. É o termo usado para escola, em português. Então, escola era o quê? Lugar de ócio, lugar onde se tem tempo livre. E nesse lugar de tempo livre, os filhos dos proprietários iam estudar. E os filhos dos pobres não estudavam, é óbvio, né? Trabalhavam juntamente com seus pais na escravidão. Então, a minoria ia para a escola e a maioria continuava no trabalho, sem saber ler, sem ter o estudo das artes e assim por diante. E nas escolas eles aprendiam as oratórias, aprendiam atividade física. Então quem tinha o dom da palavra dominava. Por isso, lá nas escolas egípcias, nas escolas gregas, nas escolas da Babilônia, eles aprendiam esse dom de falar em público. Tá? Ainda hoje, grande parte dos políticos, eles fazem direito, porque é o curso que dão a eles aí a habilidade, né? A pessoa desenvolve a habilidade de falar em público, de ter aí uma boa oratória. Então, a escola, ela passa a dividir o trabalho manual e o trabalho intelectual. O trabalho manual estava lá para os escravos, intelectual para aqueles da cultura mais elevada. Então, só lembrando que até a Idade Média, a educação, ela, para a massa, para a população geral, era o trabalho. E a educação especial era a escola, tá? Então, inclusive no Brasil, no mundo todo, era dessa forma. Os filhos dos ricos iam para a escola e os filhos dos pobres iam para o trabalho, tá bom? Então, quando que a escola se torna geral? Ela se torna geral quando inicia a Idade Moderna. Até a Idade Média, na Idade Média, era o sistema do feudalismo. A Idade Antiga era o escravismo, a Idade Média era o feudalismo. O que é o feudalismo? A palavra feudalismo vem de feudo, terra. A base da riqueza, a base da produção era a terra. E quem era que tinha terra? Os senhores feudais. Então, a maioria era camponês. E os camponeses moravam no campo, não tinham acesso à escola, apenas a nobreza. Os senhores feudais e o clero, que era o topo da pirâmide. Tá? Então, na Idade Moderna, surge a burguesia, porque as pessoas começam a ir para a cidade, começam a abandonar os feudos, os camponeses fogem lá da fome e da miséria que viviam. E a partir desse momento, já nas cidades, né, a palavra burgo, a palavra burguesia vem de burgo, que é cidade, né, população urbana.
E então, nessas cidades, o homem precisa de adaptação. Ele vinha do campo, certo, só sabia mexer com enxada, com foice lá, com cutelo, aquelas coisas todas. E na cidade, começou a viver aquele grupo muito próximo, urbano. Então existia ali os meios de produção diferentes, exigia uma mão de obra qualificada, tá? Coisa que não tinha lá na zona rural. Então nessa época, na Idade Média, tinha mais ou menos 3 classes. O clero, que era o pessoal da igreja, os líderes, né? Os padres, os bispos, arcebispos, cardeais, o papa, era a elite, o topo. Então o que eles faziam? Oravam. A nobreza iam para as guerras, vinha mais abaixo, né? Que eram os donos das terras, dos castelos, tá? E os camponeses que viviam aí na zona rural, próximo os feudos, próximos aos castelos, eram os que trabalhavam. Então quem estudava? Só os nobres e o pessoal do clero, a nobreza e o clero. Já na idade moderna, a coisa muda. Então tem aí o proletário, o subproletário, que eram aqueles que tinham um emprego precário, e os proletários que tinham um emprego, a pequena burguesia, a média burguesia e a alta burguesia, que é a grande elite. Então, desses períodos aí, principalmente na Idade Média, o camponês e o servo jamais eles chegariam a ser um nobre. Era impossível. Quem eram os nobres? Os que nasciam nobres. Tá? Os nobres poderia ser clero, porque era só pagar lá para ser um padre, pagar para ser um bispo, compravam esses títulos. Ia ser lá da elite religiosa. Mas os camponeses e servos não tinham como, de forma alguma, pertencer à nobreza e muito menos ao clero. Já na sociedade capitalista, ele começa a ter essa transição, começa a mudar, tá? Começa a subir de nível. E falando nisso, a gente olha que, por exemplo, já no século XXI, a nível de Brasil, você vê que o Brasil é um país rico, mas a população é muito pobre. Por quê? 46%, ou seja, quase 50% da população brasileira ganha até R$ 1.350. Espera aí, quer dizer que tem um grupo aí que ganha muito menos, mas a maioria vão até 1.356. Então veja só, é muito baixo, metade da população brasileira ganha aí um salário mínimo, ou menos, né? Ou menos. E aí 20% ganha de salário mínimo a R$ 2.000, ou seja, 66% dos brasileiros ganham até R$ 2.000. Com esse valor, quem mora de aluguel, que tem comida, roupa, escola, saúde, sabe, transporte. Então você vê que não sobra nada, então vive miseravelmente. Apenas 16% ganham até R$ 3.000. E 9% até 6.000, 4% a 13.000 e 1% até 33.000. Sem dar a possibilidade das pessoas ascendessem socialmente, né, crescerem socialmente. Então por isso eles proibiram a educação, tá bom? Então a partir de 1996 essa educação deu um salto. Então não pense que ela partiu do pessoal aqui do Brasil, dos governos brasileiros, não. Ela veio de pressão internacional. Inglaterra, Estados Unidos e a Europa em geral, Alemanha, esses países industrializados tinham que vender produto para o Brasil. Como é que ia vender celular, televisão, computador, esses carros aí cheios de tecnologia, se o brasileiro não sabia ler? Então, pressionaram o governo brasileiro a aumentar aí o número de pessoas nas escolas, tá? Então foi a partir daí que teve um pique de pessoas indo para a escola. Então a taxa de analfabetismo caiu muito a partir daí. Inclusive até pagou para os alunos estudarem, né? Que foi o Bolsa Escola, foi por isso que em 2008 aí estourou. Porque as pessoas iam para a escola para ganhar R$ 30, tá? Nesse período eu estava dando aula e eu vi muito isso. As mães chegavam, professor, vê aí as fotos do meu filho, porque se tiver muita foto vai cortar o dinheiro lá, eu preciso. Eu ia lá, ajudava lá muitos. Agora veja só o que Pedrinho Guareschi, né, que é um sociólogo, ele fala sobre isso. Ele diz, ó, a escola, ela serve sempre aos interesses dos poderosos, tá entendendo? Então a escola não serve aos interesses da pobreza e da população em geral, não. Ela é a serviço dos poderosos. Aí ele diz mais aqui, se a escola puder atrapalhar seus planos, ela é proibida. Lembra da ditadura militar, que a escola era proibida praticamente? Tá? Então não tinha escola.
E aí tinha uma escola de enrolação, que foi o tal do Mobral, e outras aí. Vestibular, faculdade, quem era que fazia faculdade? Era quase impossível um pobre fazer faculdade, então ela era proibida. Mas se é necessária, como forno de cidadãos dóceis e como fábrica de soldados obedientes, ela é obrigatória durante todo o tempo que for necessário. Então, a partir aqui de 2000 em diante, quando o mercado externo passou a necessitar de pessoas para trabalhar nas indústrias, qualificado, e também de pessoas para consumir produto tecnológico, então a escola tornou-se o quê? Obrigatória. E vimos aí a terceira revolução, que já é nos dias atuais, tá? A primeira substituiu o trabalho industrial, ou melhor, substituiu o trabalho manual pelas máquinas. A terceira agora faz o quê? Transfere as operações intelectuais para as máquinas inteligentes. Nós estamos aí na era da inteligência artificial e cada vez mais o homem está controlando as máquinas e às vezes à distância. Então até nessas empresas, nessas terras aí que estão produzindo soja, é jogado lá a máquina e eles estão controlando ela de longe, é controle remoto, entendeu? E por aí vai. Então nós estamos nesse período. E só concluindo, a educação ela está voltada para quê? Para formar trabalhadores conforme as exigências de quê? Do mercado, tá bom? E aqui está a nossa referência, mas é isso. Então a conclusão, a educação ela surgiu no modo primitivo, nas antigas tribos, e essa educação era familiar, era tribal, tá? Era uma sociedade mais justa. A partir do momento que surgiu a escravidão, a escola surge para os poderosos, para melhor dominar aqueles que eram escravos. E depois, no período da Idade Média, a igreja também limitou a educação apenas aos nobres e ao clero. As massas ficavam sem educação, dominadas, escravizadas, exploradas. Na Idade Moderna, a burguesia assume, necessita dos pobres, dão aula para eles, uma educação limitada, uma educação controlada, sabe? Uma educação, de certa forma, que existe aí um sistema de domínio nela. Para quê? Para servir os interesses da burguesia, tá? Então, fica aí, tem aí a avaliação, ou melhor, a nossa atividade já está colocada lá também no mural, vocês façam, tá? E tem um artigo também, caso vocês queiram, baseado nessa aula, vocês podem ler. E não se esquecendo que esse é o nosso sistema de ensino, tá? O ensino remoto, vocês estão iniciando agora, é bom que se adaptem a isso, né? Apesar do treinamento que vocês já tiveram, mas é bom que vocês entendam isso, tá bom? Então fica aí o nosso boa noite e até a nossa